Deus, paz do Senhor a todos que estão aqui assistindo esse vídeo novamente. Estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo sobre os testemunhos. Vamos voltar ativa, ficamos umas 2 semanas sem postar vídeo. Na segunda sobre os testemunhos, mas o nosso objetivo é continuar a gravar e postar nas terças de manhã, né? Mas vamos estar gravando nas segundas e postando nas terças. E vamos estar reativando, amém? Estamos aqui com a missionária Débora. Glória a Deus. E ela vai estar trazendo um testemunho hoje. Glória a Deus. E creio que esse testemunho vai alcançar muitas vidas. Glória e que Deus a vai Deus. operar, que Deus vai fazer milagres. Glória porque a Deus. estamos fazendo isso para alcançar almas. Glória Para a que o Deus. reino de Deus se expanda. Amém? Amém. A missionária pode estar fazendo um momento de oração. Glória a Deus. E logo após eu vou fazer a primeira pergunta para dar início nesse Glória a testemunho. Deus. Antes de entrarmos para a primeira oração, vamos fazer leitura no versículo no livro de João, capítulo 15, versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Paizinho, muito obrigado pela oportunidade, Senhor, que temos de Ti, de testemunhar o Teu amor, a Tua grandeza, o Teu perdão, que vai alcançar muitas vidas, Senhor amado, em muitos lugares e em muitas situações, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Consolador, que nos convence do pecado, do juízo e da verdade, venha, Senhor, alcançar aquele coração, Pai amado, necessitado, Senhor amado, aflito, Pai amado, aquela família que precisa, Senhor amado, daquilo que o Senhor nos concedeu, nos alcançou, Pai amado. Que haja fé no coração daquele que, aleluia, Senhor amado, for ver, Senhor amado e querido, esse testemunho e tantos outros, Sim, Pai Deus. amado, que virão e outros que já vieram, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, aleluia, e o escolhido, a família que é Tua, seja, Senhor, por Ti, Senhor, levantada, guardada, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Você está fazendo a primeira pergunta. E com base nessa pergunta, a missionária tem total liberdade para falar aquilo que Deus colocar no seu coração, amém? Amém. Como você conheceu Jesus? No ano de 1995, começo do ano, eu, na verdade, não gostava de crente. Tinha pavor de crente, chamava os crentes tudo de louco, e que se Deus existisse, não precisava todo mundo estar dentro de uma casa de 4 paredes para estar gritando. Que se Deus existisse, Ele não era surdo. E eu não gostava, como a maioria das pessoas antes de vir ao Evangelho não conseguem dizer que gostam daqueles que servem a Deus, porque a palavra de Deus diz que não há comunhão entre a luz e as trevas. Mas, dentro do versículo que eu li, Deus nos escolheu. E quando chega o tempo dele, Ele nos encontra. Ele nos encontra. O Espírito Santo nos leva até Jesus. Então, foi no ano de 1995. Nós tínhamos já muitas dificuldades, eu e meu esposo, que hoje é o pastor Cláudio, presidente do Ministério Esperança em Jesus Cristo. E dentro dessas dificuldades, sem comunhão, sem entendimento dentro de casa, numa vida de briga, de discussão, onde também logo que nós se ajuntemos, depois de tantas separações, não tinha o Rafael com nós, né, que é nosso filho mais velho. Aí, lá por uma certa feita da vida, ele já era conhecedor da palavra, eu não. Então, o Senhor, através de uma situação que aconteceu com ele na rua, fez ele voltar de volta para dentro da igreja, e quando ele voltou de volta para a igreja, eu comecei a ver mudanças no viver dele, porque sempre foi um homem bruto, violento, estúpido, e não tinha comunhão com ninguém, muito menos dentro de casa. Quando comecei a ver essas mudanças nele, foi onde eu tive a feliz ideia de acompanhar ele para a casa de Deus e fingir, porque eu não queria ser, né, mas fingir que eu ia ser cristã, para ele ser aquela pessoa boa que ele estava sendo desde que ele começou a ir de volta para a igreja. E foi aí que o Senhor entrou na minha vida. Foi eu pensando que estava fingindo e, na verdade, Deus estava trabalhando. Glória a Deus. Aleluia. Como foi o processo mais marcante? Ai, foi muito difícil, porque foi 11 anos. Eu nunca usei droga, nunca tive problema com vício, com prostituição.
era uma pessoa cheia das falhas da natureza caída que nós temos, né? Eu era muito fofoqueira, gostava de cuidar da vida dos outros, né? Gostava de estar falando da vida alheia, mas em termos de droga, marginalização, prostituição, essas coisas assim, eu não me envolvi. Mas eu vivi 11 anos com uma pessoa dependente, e a dependência traz na vida daquele que é o usuário uma instabilidade. Nunca tá bem. Tem momentos de uma... Como é que a gente fala? Tem momentos bons, mas a maioria do tempo vive uma vida de perturbação, que nada chega, nada satisfaz, não tem paz, não tem sossego, e se não tem o produto químico que domina a sua vida para usar, se torna uma pessoa violenta, agressiva, é uma pessoa instável. Então eu penso assim, que a pessoa que vive com um dependente químico, ela é mais prejudicada do que a própria pessoa que usa a droga. Porque aquele que é o usuário, quando ele está no seu momento de uso da dependência química, ele fica tipo que adormecido, amortecido, não tem reação para situações da vida. Agora, aquele que mora do lado é que verdadeiramente sofre as consequências das escolhas erradas daquele que vive junto, tipo perseguição por causa das atitudes erradas, aí uma casa toda é julgada, aonde os nossos filhos passavam, a Sara e o Rafael, quando eram mais criança, ouviam na rua todo tipo de zombaria por causa do pai deles, que era viciado, que roubava, e sem contar as dificuldades para sobreviver, né? Não tinha a alimentação correta, não tinha roupa, calçado. Então, assim, foi uma vida de dificuldade, de muita dificuldade. Mas eu louvo a Deus porque o Senhor me escolheu e através, então, do Cláudio, mesmo naquela vida errada, naquela época, me levou ao conhecimento da palavra e ali começou a me ensinar a vencer. Porque não é só a situação da droga que entra para dentro, mas é a situação do cativeiro espiritual que nos prende, que nos leva ao aprisionamento. Então, a primeira libertação, ela vem na nossa alma, porque a nossa alma ela tem que ser liberta, ela tem que ser tratada por Jesus para conseguir, então, lutar pela casa. Foi assim que eu aprendi, assim que eu entendo. Glória a Deus. Amém. E como a senhora conseguiu passar o que passou para estar aqui hoje? Quando eu aceitei Jesus no ano de 1995, foi antes de eu fazer 25. Antes de eu fazer 25 anos, eu tinha 24 anos. Eu fiz 25 anos no mês de setembro. E aí, quando eu fui, então, fingindo, fiquei 2 meses pensando que eu estava fingindo. Aí, na primeira vigília que teve na Brasil para Cristo, porque eu congreguei muitos anos lá, eu nasci na fé na Brasil para Cristo. Nessa vigília, então, Jesus teve um particular com a minha vida. E ali eu entreguei minha vida para o Senhor e eu não sei explicar como é que o amor de Deus entrou tão profundo que eu aprendi com Ele, porque o Espírito Santo me ensinou dentro da minha casa que eu tinha que orar, que eu tinha que ler a Bíblia e que eu precisava jejuar. Então, sem ninguém, tipo assim, a pessoa física me ensinar, o Senhor me ensinou a batalhar dentro da minha casa. E onde eu aprendi. E quando eu comecei a me aproximar mais do Senhor, mais eu confiava na promessa dele. As pessoas diziam para mim assim, tu ainda vai morrer na mão desse homem. E eu dizia, não, eu confio no Deus que eu sirvo, no Deus que me escolheu, eu e a minha casa. E foi assim que eu consegui perseverar. Eu acredito, a palavra de Deus é a minha vida. O que eu vivo, aleluia, acreditando em tudo que o Senhor diz para mim. É isso que me deu força, até hoje me dá forças para enfrentar as dificuldades da vida. Eu não sei mais o que é e não quero saber.
o que é viver participando das coisas, das práticas mundanas que a gente diz. Isto na minha vida não existe mais, porque quando houve uma entrega, eu me entreguei de verdade, porque eu quis, que tem que querer, Deus não obriga ninguém. Glória a Deus. Amém. A senhora também pode passar uma mensagem pro pessoal para dar um ânimo, uma motivação. O que eu vou te dizer? Hoje, mais do que no tempo que eu nasci na fé, tem uma facilidade muito grande das pessoas terem acesso à palavra de Deus, serem alcançadas pela palavra de Deus, ter a fé desperta dentro de si. E ninguém se chega a Cristo porque eu estava caminhando na rua e decidi que eu vou entrar na igreja porque eu quero servir a Deus. Não. As pessoas vêm para a igreja porque é o último recurso da sua vida. Não tem mais lugar para ir, já tentaram de tudo quanto é lado, de tudo quanto é jeito. Aí quando chegam dentro da igreja, eu estou falando isso por mim e por todos aqueles que eu conheço, quando chegam dentro da igreja, abrem o coração porque estão na dor da perda, de todas as formas, seja ela física ou espiritual, pela dificuldade. As pessoas chegam porque não tem mais, não acharam recurso mais no mundo, que nem a mulher do fluxo de sangue. Ela gastou tudo que ela tinha procurando recursos e não achou nada. Aí, quase no final, ela tirou forças de onde não tinha para tocar em Jesus. E é assim hoje, mais do que ontem, as pessoas têm muita facilidade para entrar, para ser alcançado, mas também tem muita facilidade de esmorecer, porque acham difícil viver uma vida de santificação, uma vida de separação. O que é a santificação e a separação? É renunciar àquilo que aprendemos dentro da palavra de Deus que não agrada a Deus e ao Espírito Santo e nos esforçar, porque viver a palavra do Senhor é com esforço. Não é de qualquer forma, de qualquer maneira, mas é com esforço. Nós não somos santos, nós somos pecadores. Nós vivemos uma natureza pecaminosa num mundo onde a palavra de Deus diz que o príncipe dele é Satanás por causa do pecado. Ainda que, embora muitos, a maioria de nós que aceitemos a Cristo, não consigamos viver essa realidade, mas é necessário. É necessário nós vivermos todos os dias como se fosse o último dia da nossa vida. E principalmente termos na nossa vida o cuidado, a vigilância para não perdermos essa presença gloriosa do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos dá força para caminhar, é o Espírito Santo que traz as promessas de Deus para a nossa vida, é o Espírito Santo que vai nos levar à morada eterna. Aleluia! Nós vivemos muitas vezes tão envolvidos nas situações desta vida que esquecemos que a nossa morada não é aqui. Aqui é o estrado dos nossos pés. Nós temos um lugar para onde nós vamos ir. E esse lugar é onde Jesus disse que ele foi preparar essa morada. É para lá, aleluia, que aquele que crê vai ir. Então nós temos que viver vigiando, orando, se separando, dando crédito às promessas do Senhor. Todos os dias nós vamos enfrentar uma batalha, às vezes um pouco mais forte, às vezes um pouco mais leve, mas em todas elas nós temos que permanecer. Nós temos que viver orando. Ninguém consegue viver orando, porque a palavra do Senhor diz que nós caímos. 7 vezes cairá o justo, e todas essas vezes o Senhor o levantará. Porque nós tropeçamos no olhar, no pensar, no falar, mas o que nós não podemos é nos afastar do Senhor. Quando errarmos, termos, aleluias, a consciência de que precisamos nos humilhar ao Senhor, consertar o nosso altar, se levantar e continuar. Não podemos dar importância às vozes alheias.
e principalmente aquelas enviadas pelo nosso inimigo. Nós temos um adversário. O apóstolo Paulo diz que nós não podemos negar a existência do reino, do império das trevas. Nós não podemos negar, aleluia, que o nosso inimigo ele tem poder, sim. O poder que supera o poder do reino das trevas é o poder de Deus. É o único que vence o adversário da nossa alma. Então nós temos que nos entregar ao Senhor. Temos que viver verdadeiramente, nos entregar todos os dias. Não é fácil, não é fácil. Lutar contra a nossa natureza não é fácil. Contra os nossos desejos não é fácil. Mas para isso nós temos o Espírito Santo que nos dá graça. Nos dá forças de renunciar aos nossos desejos mais secretos, às nossas vontades mais fortes e nos entregar àquele que nos chamou à vida. Eu gosto muito do Salmo 144, onde diz: bendito o Senhor, que adestra os meus dedos para a batalha. O Senhor nos ensina a pelejar, o Senhor nos ensina a vencer. Dentro da minha casa há muitos testemunhos gloriosos que o Senhor fez e faz, está fazendo. Mas o mais forte na minha vida, além da salvação, da libertação e da salvação do meu esposo, porque isso é um outro testemunho para uma outra hora, porque quando viemos de lá para cá nós tínhamos perdido tudo, não tinha nada, é o meu irmão Rogério, que talvez um dia vá dar um testemunho aqui, que veio para casa, porque o médico disse para minha mãe assim: leva para casa, compra o caixão, prepara tudo, porque uma semana ele vai morrer. Ele entrou no centenário com AIDS, já em nível já de falência de órgãos, e foi para casa para morrer. E naquela época, isso foi acho que foi em 1998, a minha cunhada e eu nos apegamos em campanha de oração. Nossos filhos eram pequenos, o Rafael era pequeno, a Sara era pequena, os filhos dele também. Nos apegamos em Cristo, orando. E o Senhor levantou o moribundo e botou ele de pé. A medicina disse: está morto, mas o Senhor disse: tem vida aí. E hoje é um diácono da casa do Senhor. Arabaçu e Amandarai. Então, creia na promessa do Senhor. Nem todos nós temos um testemunho que saímos lá da rua destruído, mas todos nós temos um testemunho para a glória do Senhor. E esse testemunho da minha e da tua vida fala muito mais do que as nossas palavras. Fala muito mais que uma ministração no altar. É aquilo que somos para Cristo e como vivemos para Ele. Porque representamos um reino poderoso, um Jesus Cristo, aleluia, que traz a vida. Acredita no Senhor e na promessa dEle. E se está afastado do caminho do Senhor, volta enquanto é tempo, porque a porta vai se fechar. E depois que se fechar, não dá mais para bater, ela não vai se abrir. Vamos orar então. Pai, muito obrigado, Senhor. Sim, Deus. Por aquele que vai, aleluia, ouvir, Pai amado, este breve testemunho. Pai, que as palavras que eu não consegui, Senhor, colocar, expressar, que o Senhor venha alcançar esta mãe, este pai, este jovem, Pai amado, esta pessoa, Pai querido, que está precisando, Senhor, ouvir uma palavra, Senhor amado e querido, de esperança, de fé, de conforto, Senhor. Se fôssemos falar, Senhor, tudo que passamos, vivenciamos até aqui, aleluia, uma noite seria pouco. Mas, aleluia, falamos um pouquinho, e esse pouquinho é o necessário, Senhor. É o que precisa. Então, muito obrigado pela oportunidade. Abençoa, Senhor amado, esse trabalho que vem alcançar a muitos, Pai querido. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Como disse a diaconisa Mariana, curte, compartilhe e deixa o teu like lá. Amém, glória a Deus. Essa é a nossa missionária Débora. Agradecemos a presença por esse testemunho aí que é uma inspiração, né? Deus, uma inspiração poderoso. E foi durante muito tempo também uma inspiração para mim. Glória a Deus. Que Deus é fiel, pessoal. Deus é fiel. Eu creio que esse testemunho vai alcançar muitas vidas. Aleluia.
E que muitos Em nome vão de Jesus. conhecer Jesus a partir desse Em testemunho. nome de Jesus, Pai. Eu creio que você vai abrir o seu coração. Glória a Deus. Que você vai levar essa Em palavra nome de Jesus, para seus Senhor. familiares, Glória a compartilhe, Deus. Em nome de leve Jesus. adiante. Porque não é só um momento, Aleluia, Senhor. mas é algo para Deus. Glória Quando a é algo para Deus. Deus, não se cabe a momentos. Em nome de Jesus, Para Pai. Deus é algo maior. Em nome de Jesus. Então vamos fazer desse Glória a pequeno Deus. momento algo maior, amém? Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Então Deus. compartilhe, se inscreve no canal, como o missionário falou. Em nome de Jesus, Pai. E nas terças-feiras de manhã estaremos